ótimo dia a todos vocês, pessoal. E hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo muito interessante, educativo e quem sabe influenciar outros adolescentes. Isso mesmo, gente. E já começando, para quem não me conhece, sou Miriam, mãe de 2 filhos, professora, missionária e faço parte desse lindo canal. E eu sou Sara, sou estudante, sou musicista e sou cantora juvenil. Gente, nós já estamos até de pijama, sabe? Esse vídeo está sendo gravado Isso não é um pijama. à noite, mas ele vai subir amanhã de manhã, certo? Isso não é um pijama, isso é um agasalho. Falar nisso, gente, eu estou com frio, acho que eu vou lá buscar um cobertor. Nossa! Gente, mas nós vamos falar um pouquinho da Sarinha. Hoje ela vai ter uma participação maior aqui. Por quê? Começaram as férias e a menina não parou de ler. Ah, mas eu não vou parar mesmo, né, querida? Tenho 3 livros em casa pra ler. Gente, ela está no projeto Leitor do Mês. Certo? Então, Eu vou mostrar. quem vai ler mais vai ganhar o prêmio. Livros. E ela topou o desafio. Eu topei o desafio, gente. Ó, leitor do mês, aqui, ó, já li 4 livros. Contando com os outros que eu li em casa, dá 7 livros. Só esse mês, tá? Só esse mês. Eu vou falar um pouco de cada livro. Lembrando, não quero dar muito spoiler. Eu vou só falar... Um pouquinho de cada um livro, pouquinho de porque cada livro. se você gostar da dica, você vai procurar para ler. E você vai ler. Você vai ler. Quem você não sabe tem a Sarinha escolha. consiga influenciar outros adolescentes a ler. Ai, No mundo digital, quem lê está fazendo uma revolução, gente. Nossa! É uma importância. Tô me sentindo uma tremenda. velha agora. Não, Vamos mas lá. é intelectual quem lê. Eu acho que eu vou começar pelo primeiro livro que eu li na vida. Não, na vida não, né? Vamos lá, pera. Eu vou começar com o primeiro livro clássico aqui, né? Quem será que me incentivou? O Diário de Anne Frank. Eu não quero dar muito spoiler. Deixa eu pensar como posso usar minhas palavras. O Diário de Anne Frank, tanto o livro como o filme, mas leia o livro porque é mais detalhado. Ou seja, leia, né? Leia. Se baseia na seguinte história. Ela tem 14 anos e no aniversário de 15 anos ela ganhou um diário. Exatamente. Segunda Guerra Mundial, então vocês já sabem o que... Eu imagino que vocês já sabem. Será que essa menina passou, hein? Vocês já sabem o que estava acontecendo com o mundo inteiro por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Eu tenho muitos mais detalhes, mas não vou entrar em detalhes agora, tá, gente? Tudo que eu aprendo sobre, eu conto tudo pra minha mãe. Enfim. Então, a família Frank tem a seguinte ideia. Eles têm o prédio deles e na parte de cima do prédio eles fazem um esconderijo, que é o anexo secreto, que é uma estante de livros. Então lá, muitas pessoas, um casal ajudou eles a se esconderem, agora eu não lembro o nome deles, mas o casal ajudou eles a se esconderem lá naquele anexo. E a Anne Frank só ia escrevendo, os relatos só ia escrevendo. Como que Tudo que ela passava, todas as vivências que ela viveu na época, ela registrou tudo, né? Como que era a relação dela com a mãe, com a irmã, com o pai, com Tudo. o Peter. Com o Peter. Não quero dar Crush. Crush, tá? Crush. Eu não quero dar muito spoiler. E aí, acabou, né, que ela foi relatando tudo no diário, mas, infelizmente, um dia acharam o diário, acharam o anexo, e aí foram lá, prenderam, levaram eles para Auschwitz, e o único que sobreviveu da família Frank foi o Otto Frank, porque a mãe dela, que foi a
Edith Frank, morreu semanas antes deles serem libertados do campo de concentração, de Auschwitz-Birkenau. Então, infelizmente, só sobreviveu um da família Frank. Então, teve um que não foi preso, e esse que não foi preso, ou foi uma mulher ou foi um homem. Eles guardaram o diário e entregaram para Otto. E aí eu vou explicar em outro livro, que eu já estou aqui com o livro. E o Otto, ele tirou algumas coisas que ele achou que não era viável, né, para deixar. Isso. Ou seja, deve ter sido algumas particularidades muito íntimas, assim, né, da família, enfim, né. Sim. E esse livro aqui, ele explica um pouco mais, então Esse é o livro, Esse aqui é o Diário de Anne Frank. tá, e o outro? Esse aqui é depois de Auschwitz. Então, esse daqui é o Diário de Anne Frank, é a vida dela, entendeu? Traduzindo, se você ler o Diário de Anne Frank, você vai estar investigando a vida dela, você vai estar descobrindo ela, como se você estivesse como se você estivesse conversando ou lendo o diário dela, entendeu? Esse livro aqui é da autora, o Depois de Auschwitz, é da autora Eva Schloss. Eu já sei pronunciar, né? Bom, antes de eu contar a história, eu achei muito interessante nesse livro, desde que ele chegou, né, faz muito tempo, mas quando eu comecei a ler ele e eu abri o livro pela primeira vez quando ele chegou, tem uma árvore genealógica, e eu não vou mostrar a árvore genealógica. Se você quiser ver a árvore genealógica, contém a árvore genealógica da família Frank e da Eva Schloss. Se você quiser, leia e compre ou pegue em uma biblioteca. Entendeu? Isso mesmo. Leia o livro, porque você vai descobrir toda a árvore genealógica. Ou seja, quando preciso fazer uma pesquisa, eu vou para qual livro? Tcharam! Bom, tem fotos também, gente. Ó, imagens. Enfim, se trata assim. Eva também é apelidada como Eve pelo pai dela, né? Era uma menina bem teimosa. E aí, ao longo do tempo, né, conforme ela foi envelhecendo, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E quando ela era criança, ela chegou a brincar com a Anne Frank. O irmão dela e a Margot, que é a irmã da Anne Frank, estudaram juntos. E aí a Eva contou que a Anne sempre era uma menina muito sorridente. Você olhava pra ela, ela estava sorrindo. Então aqui nesse livro vai contar a história de como foi. Ela foi para Auschwitz-Birkenau. Ela chegou a encontrar o pai dela, mas não chegou a encontrar o irmão. Então para ela foi um mistério depois, né? Bom, ela sobreviveu e ela, depois do campo, né? A mãe da Eva e a Eva foram viver a vida delas, reconstruir a vida novamente, né? Depois de toda aquela crise que aconteceu. Aí Peraí, vamos com calma. A Eva, ela foi pedida em casamento por um homem. Aí ela perguntou pra mãe dela. Aí, como ela queria ficar com a mãe dela, ela rejeitou o pedido de casamento dele. E aí, semanas depois que ela rejeitou o pedido de casamento do homem, a mãe dela aparece com Otto Frank contando pra ela que eles iriam se casar. E aí, como que a Eva tinha pensado? Eu vou rejeitar o pedido de casamento dele pra cuidar da minha mãe. A minha mãe está envelhecendo, minha mãe está sozinha. Aí depois a mãe dela aparece com ninguém menos que Otto Frank. Enfim, aí vai contar como é que foi produzido o Diário de Anne Frank, que ela também foi dar palestra, como que ela conseguiu perder a timidez, dando palestras, enfim. Se quiser conhecer a história dela, leia. Eu quero dar até um número de páginas, porque é legal isso. 302 páginas, tá, gente? 302 páginas. Ou seja, se você quiser realmente, se você é um bom leitor, você vai ler isso aqui, entendeu? Em, 2 ou 1 semana, no máximo. E esse aqui, depende, né? Tem várias versões do Diário de Anne Frank, mas... Sim, até em quadrinhos, né? Tem em quadrinhos. Gente, o Diário de Anne Frank, eu li não sei quantas vezes. Perdi até minhas contas.
que eu gostei muito. Eu já li o em quadrinhos também. A história de Anne Frank em quadrinhos. É muito bom. 373 páginas. Tá? Gente, passando para outro livro agora. Por quê? Gente, olha só, e os livros que eu compro da Sara, eu compro virtualmente porque é mais em conta, né, do que numa livraria física. E os livros são maravilhosos, né? Bem cuidados. Com qualidade e tudo, né? Sim. Gente, este livro aqui, eu comprei ele, né? Mas eu não terminei de ler ele ainda. Ou seja, é um suspense. Ai, mas como que você encontrou esse livro? É o seguinte, vou explicar a história. Eu estava lendo Depois de Auschwitz, e aí a Eva falou que tinha uma violinista ali que tocava, né, lá no campo de concentração, tudo. E ela ganhava, às vezes, comida a mais do que os outros por causa como eu posso dizer? Por causa que ela tocava lá, né? Uhum. Só que a bonita da autora desse livro aqui que eu acabei de explicar, me deu um spoiler. Que eu fiquei assim, não, eu tenho que comprar esse livro pra eu saber o que vai acontecer. Ela explicou que ela morreu e até hoje não sabem como. Aí eu falei, não, eu tenho que comprar, ler até o final e descobrir se a autora deste livro aqui vai me dizer alguma coisa. Uhum, exatamente. Ou seja, por isso que eu comprei este livro aqui, entendeu, gente? Também eu comprei outros 2 livros, né? Eu comprei As Gêmeas de Auschwitz. Eu acho que eu nem cheguei a mostrar pra ele, você acredita? Uhum. E o Tatuador de Auschwitz. Se quiser mostrar, você vai buscar. Uhum. Então assim, gente, esse aqui eu não vou saber explicar muito bem. Ela está lendo ainda. Eu estou lendo ainda, mas o começo da história se baseia assim. Ela já era uma violinista muito famosa, por causa que a família dela era muito famosa também. A família dela era só composta por músicos e musicistas. Então, já era de família aquele negócio, né? Aí, o que acontece? Ela também, entendeu? O nome dela é Alma Rosé. Eu não sei pronunciar, entendeu? Se eu estiver errada, podem me corrigir, tá de boa. E aí, quando ela chegou lá, e o pessoal perguntou, né, o que ela queria, já que ela era famosa e eles já conheciam ela. Ela perguntou, vocês têm um violino? E aí, dali pra frente, ela começou a tocar. E aí, foi desenvolvida uma orquestra lá dentro e agora ela foi considerada a líder da orquestra. Elas já tocaram. Ou seja, em tempo de guerra, ela tinha tempo de colocar uma vida, suavizar, né, aquele tempo difícil, né? Sim. Então, ela e mais outras mulheres se juntaram, tocavam. O último capítulo que eu li até agora desse livro terminou com que elas apresentaram para os capos. O que são os capos? Os soldados que eles, como posso dizer, é tipo guarda, eles ficavam, como que eu posso dizer, monitorando o campo, entendeu, gente? Eu vou buscar os outros 2 livros, daí eu vou explicar pra vocês. Gente, ela tem mais 4 livros que ela já leu esse mês, né? Que ela vai explicar sobre uma coleção que tem lá na biblioteca da escola. E ela maratonou esses livros. Eu li toda a coleção já, gente. Literalmente. Então ela trouxe mais 2 para mostrar para vocês. Gente, primeiramente, deixa eu falar uma coisa que senão eu ia falar um negócio. Não, porque assim, gente, quando eu olhei para as capas desses livros, eu fiquei... Pode aproximar mais lá. Eu fiquei em choque, gente. Olha isso aqui. E ó, não parece, mas tem relevo, tá? Nas capas. Ou seja, o que deixa mais ainda assim, entendeu? Essa aqui também tem relevo. Ó, capa linda, tá, gente? Eu posso falar? Eu vou falar um negócio. E tem esse aqui também, ó, gente. Que eu comprei. Que eu queria saber a história. Bom, eu vou explicar até onde eu sei.
Esses dois livros aqui eu comprei pela internet, né? E pela própria empresa. Vocês viram? Veio bem embaladinho, tudo certinho. Já este daqui, eu comprei ele usado. Só que, gente, peguem... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá novinho. Ou a pessoa não leu, Ou a leu pessoa... só uma vez E guardou muito bem. Gente, tem mapas de como era o campo. Mapas de como era a Europa na época. Ou seja, até onde eu sei, isso aqui é um romance. Você olha pra capa desse livro aqui, não parece um romance, né? Não, lembra lá aquele filme, O Menino de Nossa, Pijama não. Listrado? Para que eu vou chorar. Gente, eu assisti o filme do Menino de Pijama Listrado. Não assistam. Se tiver curiosidade, assista. Mas se você for uma pessoa sentimental igual eu, não assista. Ela chorou mesmo. Muito menos compre o livro. O livro é pior ainda. Não compre. Eu quero comprar porque eu sou teimosa mesmo. Mas tá. Isso aqui é um romance onde o próprio título já diz, né? O Tatuador de Auschwitz. Ou seja, lá no campo de concentração, tinha uma pessoa que ficava encarregada de fazer... Marcar as pessoas com números. Ou seja, cada um tinha o seu número. Que, segundo os sobreviventes, era uma coisa muito dolorosa, porque ficava inflamado e demorava um mês para cicatrizar. Lógico, não tinha os equipamentos que os tatuadores têm hoje em dia, né? Isso. Era praticamente no fogo mesmo e queimado ali, né? Muitas vezes com agulha sem anestesia, ou alguma enfim. coisa. E, gente, até criancinha fazia isso. Ou seja, é muito pesado isso. É como se eles marcassem animais, que eles marcam os cavalos, os gados, Isso. enfim. Então isso aqui é basicamente a pessoa, né, o homem que era encarregado de marcar as pessoas, acabou se apaixonando por uma das mulheres do campo, né? Campo de concentração. Isso. Então... E é tudo baseado em fatos reais, tá, gente? Aí a história vai... E aí, gente, ontem eu fui olhar esse livro, eu fui olhar a última página aqui, só por curiosidade, está dizendo aqui, ó, leia também. Aí tem mais um livro aqui atrás, ó. Ou seja, ela vai lá no carrinho da Shopee. Ou seja, e depois já dá o fica quê? encarregada, né? Aí eu falei assim, mamãe, já sabe, né? Já sabe. Bom, então essa aqui é a minha coleção que eu tenho só sobre a Segunda Guerra Mundial. Claro, um dia, se vocês quiserem, eu posso, né, fazer, detalhar sobre e tal, porque eu tenho muita informação, porque eu leio os livros sobre, então eu posso dar muitas informações sobre, entendeu? Agora vamos partir para a coleção. Eu li os 4 livros que tinham da coleção. E por incrível que pareça, eu só fui pegando em ordem aleatória, mas todos que eu pegava era em sequência. Era em sequência. Foi muito sem querer isso, tá? As Aventuras de Beto e Fê. As Aventuras de Beto e Fê. Gente, é muito bom. Eles têm uma linguagem bem atrativa e também é uma linguagem do Sul, né? Que é do Rio Grande do Sul, né? Isso. Então, antes eu vou contar a história, né? Sobre o Beto e a Fê. Bom, é basicamente o seguinte. Gente, eu não tenho os livros aqui porque é da biblioteca. Não ia ter nem como. Mas enfim. Basicamente é assim. O Beto, que no caso é Roberto, ele foi apelidado de Beto. O pai dele é gerente do Banco do Brasil. Aí, por causa de todas essas empresas, eles tiveram que se mudar para Porto Alegre. Aí, na casa deles, à frente, a Fê morava. Do lado era o Antônio. E aí, nas outras ruas, era o Tócio e a... Como é que é? Abel. São os 5 principais ali da história. Apesar do título ser As Aventuras de Beto e Fê, né? Mas é porque eles são crushes. Entendeu? Por isso. Entendeu? O primeiro livro que eu li foi do O Segredo da Moeda. 144 páginas. O Segredo da Moeda é o seguinte. São 5 histórias, mais um semanário da Fê. Ou seja, é um livro de 5 histórias contando sobre a moeda,
que é uma moeda. Eu não vou falar, vocês têm que ler. Vocês vão ter que ler para descobrir como assim moeda. Vocês vão ter que descobrir, tá? Então é assim. Gente, é uma história muito longa, peraí. Então é assim. Beto, Fê, Tócio, Bel e Antônio, ou Tonho, né? O mais popular. Todos ali são melhores amigos, entendeu? Todos ali sempre estão ali desvendando os mistérios. Então, assim, traduzindo, Beto achou uma moeda. Não vou falar, ai, a moeda, não vou falar. Tá, vocês vão ter que descobrir. Suspense aí, Vocês vão ter que gente. descobrir, tá? E aí, eles usam a moeda para algumas coisas, e aí acaba que dá um pouco errado, né? Eles têm que dar um jeito disso aí. E esse livro tem muito choro. É muito triste, esse livro, eu acho. Muito triste. Porque não é assim, de um jeito que... Um livro é bom, muito bom. É assim, gente. O livro é bom, só que tem um porém, né? A única coisa que mais atrapalha, assim, são os acontecimentos que acontecem. Por exemplo, o acontecimento com a mãe da Fê, não vou contar, porque vocês vão ter que descobrir, tem que... Só, e detalhe, tá? O que aconteceu com a mãe da Fê só está no final do livro, ou seja, você vai ter que ler o livro todo até chegar na última página para descobrir o que aconteceu com a mãe da Fê. Pois é. E aí, como eu disse, né, Beto e Fê são crushes, então sempre tem aquela paquera ali dos dois. Em todo livro tem. Independente de qual. O outro que eu li foi O Último Guardião, de 120 páginas. Esse foi o menor livro que eu li. Bom, O Último Guardião é o seguinte. Beto e Fê viajaram e foram pra casa. Não foi só Beto e Fê. Foi Beto, Fê, Antônio, Tócio e Bel. Ou seja, foram todo mundo viajar. É a turminha deles. Foram lá pra casa do Rodrigo, que é um outro personagem. Rodrigo, como que eu posso explicar? O Rodrigo, ele estava prestes a se casar com a Marina. Lembrei, Marina. Aí, né? Ok. O que acontece, gente? Traduzindo, a moeda que o Beto, né, pegou no Segredo da Moeda foi muito usada nesse livro. Entenderam? Porque esse livro aqui, traduzindo, eles acham um colar. Ah, não, primeiro, a Fê, ela acha uma indiazinha, e aí a indiazinha sai correndo. É o mistério do livro. Aí a Fê vai atrás, que a Fê é bem curiosa e aventureira. Ela sai atrás. Aí a Fê vai para muitos anos atrás e se encontra ali com o padre. Aí Beto percebe o sumiço, né, da Fê ali. Ué, eu tenho que salvar a minha crush. Poxa vida. Aí ele acorda Rodrigo. Como também tinha um velhinho lá que contava muitas histórias, assim. Não tem aqueles avós que contam histórias, às vezes pra assustar as crianças, essas coisas. Era desses. Aí ele contava histórias, ele contou uma história sobre, mas as crianças não deram bola, achou que era só, né? Só, ai, normal, coisa de vô. Aí eles chegaram, né? Aí, como eu disse, né, a Fê foi teletransportada para anos atrás. O que acontece? Deu muito errado, porque eles estavam em guerra. Como que a Fê ia ficar ali? Então a Fê já estava chorando, a Fê já estava desesperada. Aí Rodrigo e Beto foram na casa de Duda, que era uma amiga de infância de Rodrigo. E Rodrigo e Duda se gostavam, mas
rolou umas coisas de ciúme entre os dois, daí acabou que os dois se separaram, aí o Rodrigo ia se casar com a Marina. O Rodrigo ia se casar com a Marina, né? Eu tô contando como se fosse uma história minha, né? E você tá contando muitos detalhes até, né? O pessoal tem que comprar esse livro, tem que ler esse livro. Tá. Aí, trazendo... o padre entrega o colar pra Fê, daí a Fê se teletransporta e tal. Não vou contar o que aconteceu lá quando o Roberto e o Beto foram na casa da Duda. Já, pra não dar muito detalhe, você descobre lá, tá? Porque tem mais segredos lá nesse livro, tem muito segredo. Esse livro é bom por isso. Aí... Aí, gente, depois que a Fê volta, eles descobrem passagens e aí ela entrega o colar pro Rodrigo, pra ele ser o último guardião, por isso o título do livro, O Último Guardião. Aí o último guardião ficou como Rodrigo. O outro livro que eu li foi O Código da Luz. Calma, gente, penúltimo, tá? Penúltimo, calma. Chegando. De 158 páginas. O Código da Luz se baseia no seguinte: Beto, Fê, Antônio, Tocho e Bel estavam brincando, né? Investigando algumas coisas. Você vai entender se você ler esses livros. Investigando algumas coisas. E aí encontra um menino que anda de skate, que é filho de um soldado chamado Fabiano. Beto fica com ciúme porque Fê virou amiga dele. Aí o Beto fica enciumado e Coisa bravo. de adolescente, né? Não entendi aí, direto. Aí o Beto ficou bravo com a Fê, mas depois passou. Porque era de ciúme, né, gente? Mas depois passou. Tá de boa. Aí eu sei que aconteceu muita coisa, gente. É muita coisa. Eles encontraram coisas, entendeu? Esse livro é mais de investigação, né? Eu li um pouco. Eles entraram numa sala secreta, enfim. Não vou dar muito detalhe. E aí é isso. Depois todo mundo virou amigo de todo mundo e o Antônio só queria comer. Porque o Fabiano ofereceu miojo e pizza. E sério. Aí o Antônio... Entendeu? Porque o Antônio só sabe comer e fazer piadinha nas horas erradas. E ele não chamava o Beto. Ai, Beto, não. Betão. Uhum. Betão. E por último, O Cofre de Três Segredos. 159 páginas. Gente, O Cofre de Três Segredos é um livro que ele é assim. Você precisa ter paciência. Porque Beto e Fê viajaram juntos, gente. Viajaram juntos os dois. Entendeu? Com a... Meu Deus. Como que é o nome da irmã dela? É a Duda? Acho que é. Gente, esqueci o nome. Enfim, a irmã dela e o Jeff. A Gabi. Gabi e o Jeff. E o Rodrigo e a Duda. Lembra que eu tinha falado Marina? O casamento com o Rodrigo e Marina foi cancelado. Aí o Rodrigo começou a namorar com a Duda. Uhum. Entendeu? O que eu tava torcendo. Não que eu era contra a Marina, mas é porque ela era uma mulher muito chata. Gente, esses livros, eu li uma resenha deles e eles falaram que realmente aconteceu, só que não com esses personagens, né? Mas tem um fundo de fatos reais, ou seja, o autor presenciou uma realidade mais ou menos assim e escreveu, sabe? Meu Deus, eu queria esses livros, eu tô até preocupada com o autor. Me desculpa, mas eu tô preocupada com o autor. Gente, como então, uma assim, pessoa viaja no tempo? A literatura, gente, a literatura traz a criatividade da linguagem, né? Uma linguagem conotativa, uma linguagem que faz você fugir muitas vezes da realidade, suaviza, né? Alguma coisa chocante, um fato às vezes que é muito forte. A literatura vem para suavizar e dar
curiosidade para a pessoa ler, né? Então, assim, quem não gosta de ler um livro científico, começa pela literatura. Porque depois que você estiver lendo a literatura, você vai se interessar pelo científico, pelo histórico. Ou seja, a Sarah sempre dizia, eu não gosto de história. Mas depois que ela começou a ler Anne Frank e outros livros, gente, ela aprendeu tanta coisa da Segunda Guerra Mundial que ela quer pesquisar sobre. Então, assim, faz muito sentido iniciar, então, pelo que gosta. Pra vocês terem noção, eu sei tanta coisa. Gente, eu sei até... Eu sei muita coisa da Anne Frank. Entenderam? Eu sei muita coisa dela. Porque eu li muitos livros e ainda assisti documentários sobre. E essas aventuras de Beto Fê, alguns alunos vêm me perguntar, professor, o que é tribom? Aí eu já pego lá a variedade linguística. Gente, isso é um sotaque lá do Rio Grande do Sul, que eles falam assim. Então, assim, a criança já vai aderindo outros conhecimentos, sabe? Não é só a história em si, mas ela vai aprendendo a variedade linguística, os dialetos. Então, assim, tudo faz parte do conhecimento, né? E aí, eles viajaram pra casa do vô da Fê e ele tinha um cofre. Um cofre histórico. O que acontece? A Gabi faz bolinho de chuva do nada. Bolinho de chuva é uma outra cultura. É tradição, é cultura, tá? Que o bolinho de chuva... Pelo bolinho de chuva tem muitas histórias. As vovós faziam os bolinhos de chuva e cada um tem uma história sobre isso. Aí, gente, a Gabi fez bolinho de chuva para as crianças, porque o Antônio estava viajando na história, mas aí os três se encontraram. Entenderam? Os três se encontraram. Aí, Beto sai para comprar coca, Antônio fica ali cuidando dos bolinhos de chuva e Fernanda... Não, o Antônio sai para pegar uma bacia e a Fê fica ali sentada cuidando dos bolinhos de chuva. Agora, bolinho de chuva não combina com coca. Combina. Combina não. Combina. Bolinho de chuva tem que ser com cafezinho. Não, uma delícia. Aí a Fê avista uma coisa, uma placa. Ela entra no lugar, ela é sequestrada. Aí eu fico pensando, pra que entrar nesses lugares com nome sombrio? Pra quê? Pra quê, gente? Aí então ela entrou lá, foi sequestrada por um homem chamado Carlos, que tinha dreads na cabeça. Desculpa, gente. Ele se deu mal na história, tá? Só no final do livro que eu descobri que ele se deu mal na história. Aí Beto vai lá no lugar que ele recebe um bilhete. Aí eles são ameaçados. Enfim, gente, rola muita coisa. E aí acaba que eles abrem um portal e voltam no tempo. Em 1800 e não sei quantos. Até que o Antônio encontra o tataravô dele. Enfim. Você tem que ler, tá? Pra saber. Muita coisa. Mas rola muita coisa. E esses relatórios todos, eles vão tomar, assim que todos os leitores da escola lerem, eles serão entrevistados e eles terão... Nossa, você falou num tom assim, eles serão entrevistados. E a comissão lá que faz parte do projeto Leitor do Mês vai entrevistar e perguntar sobre o livro, sabe? Então, assim, eles têm que ter em mente. Então, assim, faz parte também da assimilação de conteúdos. Gente, isso é muito rico, sabe? É muito rico. E, gente, enquanto eu ia trabalhar de manhã, a Sarinha ficava lendo. Eu chegava, ela estava lendo. Então, assim, em um mês, gente, ela já leu? Contando com aqueles? 7 livros. Vocês veem a riqueza do conhecimento. E isso vai ajudar muito também na oralidade, quando ela for se comunicar, conversar. Quando for escrever um texto, gente, isso é muito rico. Gente, detalhe. As minhas professoras de português sempre me elogiaram pelas minhas redações, pela minha criatividade. Esse ano eu tive que fazer uma redação onde a professora começou o texto e a gente tinha que continuar. Eu fiz 4 páginas da continuação, com muita aventura. Quase escrever um livro. Então, assim,
sou eu que forço ela a ler livro? Não. Aprendi sozinha. Ela aprendeu sozinha, mas quando ela era pequena, ela sempre me via com o livro na mão. Eu estava lendo. Então, assim, os filhos, eles veem a gente como referência. E o meu irmão também. Né? E o meu filho também, sempre lendo. Então, assim, é uma riqueza isso, gente. Então, eu incentivo aqui os adolescentes, eu incentivo os pais a terem esse momento de leitura e conhecimento. Então, você começa pelo que você gosta. Eu tive uma aluna no Seja que ela dizia, professora, eu escrevo mal porque eu não gosto de ler, e assim, eu falo mal também porque eu não gosto de ler. Ela reconhecia isso. Aí eu disse assim, mas do que você gosta? Pelo menos alguma coisa, alguma leitura você tem que gostar. Ela disse, professora, eu gosto de... Era uma senhorinha já, 60 anos mais ou menos. E aí, ela disse, professora, a única coisa que me interessa é receita. Disse, então, comece a ler receita. Ela começou a comprar aquelas revistinhas de receita e foi lendo. No final do ano, gente, ela estava lendo literatura, livro didático, livro científico, de tudo. Começou pelo livro de receita. Então, assim, comece pelo que você gosta. Gente, não tem idade para ler. Não tem idade. Porque livro, tem diversos livros de diversos tipos que você pode ler. Qualquer gênero. Eu gosto de romance. Leia livro de romance. Eu gosto de ficção. Leia livro de ficção. Eu gosto de fatos reais. Leia livro de fatos reais. Sim. Tem livros para todos os gostos. 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 E aí, assim, tem gente, igual meu filho, hoje ele lê de teologia, a Bíblia direto, sabe? Então, assim, ele tem muito conhecimento, muita facilidade para fazer uma preleção, para tudo, por conta da leitura. Então, o nosso vídeo de hoje é um incentivo à leitura, que também faz parte da nossa rotina. Ou seja, eu lido diariamente com livros, né? E incentivo os meus alunos a lerem, assim como a Sarinha tem um incentivo já natural dela de ler, tá, gente? Então, nós ficamos por aqui, e se você tem curiosidade de ler alguns desses livros, pergunte pra mim. Pergunte aqui nos comentários. Me chama lá no Instagram. Exatamente. Eu vim do canal Miriam e Sara. E aí você me perguntar alguma coisa do livro, eu te respondo lá. Isso aí. Certo, minha gente? Vamos ficando por aqui que o nosso vídeo já está longo. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, não se esqueça. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com amigo, comenta e nos segue nas nossas redes sociais, como eu disse, @sarinha_feliciano, @profmiriam822023 e @mãefilha2024.ms. Isso aí, tchau, tchau! Tchau!